Olá, traders, bem-vindos ao canal. Bem-vindos principalmente a esta segunda aula do nosso curso de criptomoedas gratuito. Nesta aula vou falar um pouquinho acerca do que é a Bitcoin, do que são as moedas virtuais, o que são as criptos e como é que elas funcionam, qual é o seu sistema, qual é o sistema em que ele funciona e quais são as vantagens que esse sistema tem para todos nós que eventualmente queiramos entrar nesse sistema. Primeiro que tudo, importa dizer que quem foi o criador da Bitcoin? A Bitcoin, eu vou falar da Bitcoin porque foi a primeira moeda a ser criada, é a mais importante, é a mais valiosa neste momento, já ultrapassou os 55 mil dólares uma única moeda, portanto podes perceber que está altamente a subir. E vou falar um pouquinho da Bitcoin e como é que ela surgiu e quem foi o criador e por aí fora. Portanto, o criador da Bitcoin foi um senhor chamado Satoshi Nakamoto. Supostamente é um chinês, japonês, qualquer coisa assim do género, oriental, que criou um sistema estratégico para servir de alternativa ao sistema financeiro fiat, o sistema financeiro que nós conhecemos de dinheiro físico. E quem é, digamos, este Satoshi Nakamoto? Na realidade, ninguém sabe quem é este fulano, porque ele próprio nunca se apresentou, nem nunca disse quem era. O que acontece é que quando existem estes tipos de rupturas no sistema normal, convencional, neste caso falando do sistema financeiro, é sempre inteligente falar em sistemas de que as pessoas não nos consigam identificar. Eu, neste caso, o que eu estou a dizer é que este Satoshi, o que ele fez foi tornar-se anónimo para evitar sofrer represálias e, acima de tudo, ninguém saber quem ele foi, para depois não o estarem, digamos, a massacrar com tudo e mais alguma coisa. E se tu pensares um pouquinho, tem uma certa lógica. Tu lembras-te do Wikileaks há uns anos atrás, quando foi lançado, o Julian Assange, que era o principal, o cabecilha, digamos, do Wikileaks, fez questão de mostrar a toda a gente, quem quis ver, documentos confidenciais de diversos países, mas principalmente dos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que ele fez um trabalho, digamos, de Robin dos Bosques, em que ele mostrava, retirava aos ricos para dar aos pobres, pelo menos a nível de conhecimento. E o que ele expôs ao mundo foram situações de muitas ilegalidades, situações que não era suposto serem conhecidas, por isso é que eram confidenciais. E o que aconteceu foi que, mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos emitiram um mandato de captura para este Julian Assange e ele teve que fugir. Esteve, salvo erro, no México, acho que foi no México, na Embaixada do México, durante uns 6 ou 7 anos, retido ali num quarto para se poder refugiar das forças americanas que o queriam capturar. E como tu podes ver, isto não é muito bom, porque ele, sendo casado e tendo filhos, passou ali 6 ou 7 anos, entretanto ele já foi entregue às autoridades e agora vai enfrentar eventualmente uma pena, se calhar, de prisão perpétua por alta traição à pátria. E vamos ver o que é que vai dar. Na realidade, se tu perceberes, o trabalho dele foi um trabalho de salvador da pátria, vamos falar assim. Ele conseguiu expor muitas coisas que estavam mal para toda a gente saber, muitas coisas foram descobertas deste sistema, mas lá está, o preço que ele acabou por pagar, o simples facto de ele não poder estar com a família e com os filhos e eventualmente poder agora vir a cumprir prisão perpétua por alta traição, se calhar ele começa a questionar várias vezes, se é que já não se questionou, se valeu a pena. E por isso é que é importante as pessoas se tornarem-se anónimas para ninguém saber quem são, e quando isto abana consideravelmente o que está implementado no mundo, neste caso ainda para mais no mundo financeiro, que é um mundo altamente poderoso, convém mesmo ficar-se no anonimato para ninguém saber e para ninguém te abordar e eventualmente não te fazerem mal, ok? Há pouco tempo houve alguém que diz que descobriu quem era o Satoshi Nakamoto e apontaram este fulano como o Satoshi Nakamoto. O que é certo é que ele tem o mesmo nome, é oriental. O que é certo é que ele diz que eventualmente ele não percebe nada disto e ele não é, digamos, o criador da Bitcoin. Se tu pensares um pouquinho, é fácil a gente saber que se eu tiver um amigo meu, vamos imaginar que eu sou um gênio e que crio um sistema fora do normal e sei que tenho um amigo meu que se chama, ou uma pessoa qualquer que se chama John Smith, eu posso sempre dizer que eu sou o John Smith e inventei esse sistema que é brutal e por aí fora. E todas as pessoas que se chamarem John Smith, se aquilo realmente for para a frente e se provar que realmente é um sistema muito eficaz e altamente inteligente, toda a gente vai querer saber quem são os John Smiths que existem para tentar perceber
quem poderá ter sido, digamos, o criador daquele sistema. Portanto, é muito fácil a gente dizer uma coisa de quando na realidade não somos. Há quem diga eventualmente até que ele não é oriental, até é americano. Portanto, depois surgem estas teorias da conspiração que ajudam sempre um pouco a apimentar mais o assunto. Mas, principalmente, o que tu tens que saber é que o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é, ninguém sabe eventualmente se ele ainda está vivo ou não. Portanto, é um enigma que fica e que eventualmente vai durar para o resto da vida. Ok? Outra situação que eu quero falar, de outra vantagem, aliás, ele criou a Bitcoin e criou o sistema em si. Eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas, sobre o sistema em si e quais são as vantagens desse sistema face ao sistema que a gente conhece, Fiat, o sistema do dinheiro físico. Primeira coisa é que este é um sistema que está pensado para toda a gente, ou seja, é um sistema que está pensado para eliminar qualquer intermediário. O que isto significa é que ele está assente num sistema de peer-to-peer, ou seja, pessoas de compradores, vendedores e mais nada. Qualquer pessoa, qualquer coisa que se meta dentro de uma transação é completamente eliminada, nem sequer tem interesse, ou nem sequer tem interesse, nem sequer tem hipótese de se intermediar no meio de uma transação. Imaginando que eu te quero comprar alguma coisa, eu chego, compro-te com um Bitcoin, neste caso, e tu dás-me aquilo que eu quero, ou podemos trocar por serviços, por o que for. Se me quiseres pagar um Bitcoin a mim, eu vou recebê-lo na totalidade, não vou receber uma parte, não vou receber 0,85 Bitcoin, em que 0,15 unidades foram para intermediários. Portanto, este foi um dos conceitos principais, porque é que o Satoshi quis criar um sistema alternativo onde não houvesse, principalmente, não houvesse intermediários a ganhar dinheiro no meio desta situação. Outra situação era que isto iria sempre funcionar com um sistema digital, ou seja, monetário digital, principalmente moedas digitais, e é isso que são as criptomoedas, não passam de moedas digitais, não existem na realidade. Aquilo, quando tu vês esta imagem aqui de uma Bitcoin, isto significa apenas uma ilustração para as pessoas terem uma ideia do que é que poderá ser uma Bitcoin, para terem uma ideia visual, mas na realidade ela não existe. As moedas virtuais não existem fisicamente, apenas digitalmente. E neste sistema, que é chamado o sistema, é um ecossistema, digamos, que é chamado a blockchain, uma cadeia de blocos, que eu já vou explicar o que é. Nesta blockchain só é aceito moedas virtuais e numa fase inicial só era aceito bitcoins, porque era a única moeda virtual que existia. Outro conceito que foi criado com esse sistema, do Satoshi, é que ele diz que é um sistema descentralizado, ou seja, ao contrário do sistema que nós conhecemos normal, em que os bancos centrais de cada país ou de cada zona, de cada continente, tomam as decisões, neste caso não existe ninguém que tome uma decisão unitária. Portanto, não existe uma pessoa ou um computador que tome uma decisão em prol dos outros todos. Todos eles tomam as suas decisões e todos eles opinam, digamos, na sua opinião, todos eles opinam na situação da validação de uma transação, que eu também já vou falar um pouquinho mais. Em relação a outra situação é que existe um sistema completamente anónimo, ou seja, para este sistema funcionar, tu não tens de te identificar, ou eu não tenho que me identificar como Luís Barata, Forex Trader, tal como tu não tens de te identificar com o teu nome, nem com os teus dados, nem nada. Portanto, apenas precisamos ter carteiras virtuais, onde o dinheiro é passado de uma carteira virtual para outra, e uma carteira virtual pode ser este o exemplo que estás a ver agora, é uma carteira virtual com esta chave enorme, que é a chave pública, e depois cada carteira tem uma chave pública e tem uma chave privada, em que a chave privada faz parte do detentor da carteira virtual e a chave pública é, digamos, a carteira, é, digamos, quando as pessoas enviam. Quem tiver acesso à tua chave privada está desgraçado da tua vida, porque se tiveres alguma coisa lá, vai desaparecer para sempre, ok? Portanto, é preciso ter muito cuidado que existem duas chaves numa carteira virtual, ok? Uma carteira virtual tem a chave pública e a chave privada. A chave privada deve ser guardada só por ti, não deves partilhar com ninguém. A chave pública é uma chave que deve estar, se quiseres pública, pode estar ao olhar de qualquer pessoa, porque é para aí que eles vão enviar, eventualmente, pagamentos, se tu estiveres a receber pagamentos por algum serviço que queiras receber em sistema de criptomoeda, ok? Outra coisa que é interessante falar é que isto é uma situação em que é impossível criar bitcoins ou criar sistemas de moedas falsos. Ou seja, como existe uma rede em que vai validar as transações, quando não conseguem validar, ela não entra dentro desta blockchain. E vou falar um pouquinho só da blockchain, para tu perceberes o que é a blockchain. A blockchain é, digamos,
toda a estrutura que está implementada neste sistema das criptomoedas, que é composto por diversos computadores, supercomputadores, que têm o objetivo principal de validar as transações que são efetuadas neste ecossistema. Para te dar um exemplo mais fácil, para tu perceberes, existem supercomputadores de pessoas, ou de pessoas, por exemplo, os mineradores. Já ouviste falar em mineradores? São aquelas pessoas que estão à procura de bitcoins e de outras moedas para eles. Ou seja, têm máquinas, computadores a minerar 24 horas sobre 7, ali sempre à procura de eventualmente conseguirem descobrir. Estes mineradores são, digamos, os grandes validadores, são os grandes, são as pessoas que validam, são as máquinas que validam uma transação. Vamos imaginar, eu vou fazer uma transação contigo, eu vou-te enviar uma Bitcoin da minha carteira virtual para a tua carteira virtual, e o que vai acontecer? Tu, se fores à blockchain, ao site da blockchain.com, e colocares a transação, aquilo vai-te trazer um código, se colocares essa transação lá, tu vais ver que nos primeiros minutos, eventualmente até aos 10, 15 minutos, poderá aparecer com uma indicação de por confirmar. Ou seja, esta por confirmar, esta situação de por confirmar, quer dizer que ainda não houve um minerador que está espalhado no ecossistema das ecomoedas, das criptomoedas, que ainda tenha conseguido resolver um puzzle, que é o que vai validar a nossa transação. Para tu perceberes de uma forma mais simples, eu, quando te faço uma transação, aquilo é criado um enigma altamente complicado, em que só grandes computadores com grande poder de análise conseguem resolver esses enigmas. E, neste caso, nesta blockchain, existem milhares de mineradores em que, quando uma transação é colocada no ecossistema, todos estes supercomputadores vão tentar resolver o mais rapidamente possível este sistema, esta equação, este enigma. E o primeiro supercomputador que conseguir resolver, ganha a recompensa, as tais unidades de Bitcoin, e os outros todos só vão confirmar se aquela solução é real, se é validada. Se for validada, se eles chegarem à conclusão que é a solução certa, todos eles validam, então a transação fica registada numa blockchain, que é uma cadeia de blocos. Como é que estes blocos funcionam? A blockchain é composta por diversos blocos que são somados uns aos outros a cada 10 minutos. A cada 10 minutos surge um novo bloco com dezenas ou milhares de transações dentro deste bloco. E o que isto significa é que todas as transações são públicas. Qualquer pessoa pode ver estas transações. Mas se tu te lembrares do que eu te disse há pouco, as pessoas são anónimas. Portanto, ou seja, isto é um sistema em que eu não me estou a expor perante ninguém, porque ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe que a minha carteira é aquela carteira que ali está, mas quando for para confirmar, se alguém quiser perceber se a validação foi feita, basta colocar portanto, o código lá, e nessa blockchain o que vai acontecer é quem foi a carteira que enviou o dinheiro, quem foi a carteira que recebeu o dinheiro, qual foi o valor montante da criptomoeda, porque pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, pode ser outra criptomoeda qualquer, e acima de tudo, diz as horas e qual foi a data, principalmente a data, que é para as pessoas saberem. E isto fica registado na cadeia, e como ela está registada, é impossível falsificar. Daí ser impossível falsificar criptomoedas dentro deste conceito das criptomoedas. E este sistema que eu te falei dos mineradores chama-se, que é, digamos, a grande prova, chama-se Proof of Work, ou seja, o computador que conseguir apresentar a sua Proof of Work em relação a uma determinada transação é o que ganha a recompensa em Bitcoins. Portanto, podes perceber que, mesmo que eu quisesse, por exemplo, alterar alguma coisa num determinado supercomputador, todos os outros, como têm a mesma informação e como ela está exposta para toda a gente ver, eu podia alterar aqui, mas todo o resto iria se manter de uma forma original. Portanto, era impossível eu conseguir mudar milhares e milhares de computadores que validaram uma determinada transação. Portanto, podes perceber que este mundo das transações nas criptomoedas é um mundo muito bom, é uma situação que dá anonimato às pessoas. Tu não tens que estar a mostrar quem és, não tens que colocar os teus dados, ninguém tem que saber quem tu és. E tem uma coisa ainda que eu não falei, que vou falar agora, muito importante, que é um sistema universal, para quem quiser. Ou seja, se eu disser que nos dias de hoje ainda há muita gente que não tem acesso a dinheiro, se calhar vais ficar um pouco admirado. E isto acontece em muitos países, eventualmente até aqui em Portugal. Existem pessoas que, infelizmente, devido à sua condição económica, não têm a possibilidade de ter uma conta aberta num banco.
Logo, se não tem uma conta aberta num banco, não tem como receber transações, não tem como receber dinheiro. Imagina que eu quero mandar dinheiro daqui para trás dos montes, para uma pessoa eventualmente que queira receber esse dinheiro ou que eu deva dinheiro, eu não lhes posso pagar em transferência bancária se essa pessoa não tiver uma conta no banco. E as contas do banco, como tu sabes, são contas que têm o seu custo mensal e muita gente não consegue pagar. E a situação destas transações, desta situação da blockchain, é que qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo basta ter uma carteira virtual, e uma carteira virtual pode ser criada na internet, com acesso à internet. Um computador com acesso à internet cria a tua carteira e aquela carteira é tua para o resto da vida. E mesmo pessoas que se calhar estão em África sem possibilidade de ter internet, se alguém lhes criar uma carteira, eu posso, se quiser, posso lhe fazer um pagamento para alguém que vive numa palhota em África, mas desde que tenha uma carteira virtual, eu mando a minha carteira, dinheiro da minha carteira virtual para a carteira virtual daquela pessoa e ela tem acesso ao sistema monetário, que é uma coisa que infelizmente muita gente não tem acesso ao sistema financeiro fiat atual e que dura há centenas e centenas de anos. E esse sistema veio, digamos, repor alguma justiça para todas as pessoas que quiserem receber dinheiro, não têm que ter uma conta aberta no banco, basta terem uma carteira virtual. E agora que percebeste todas estas vantagens, podes começar a questionar, então se isto tem tanta vantagem, porquê é que não implementam isto num sistema mundial, universal, de forma a que toda a gente consiga ter mais acesso justo ao dinheiro? E aqui vem o grande problema, que é, como já percebeste, os grandes bancos, que são bancos que ganham dinheiro através das nossas taxas, através dos nossos juros, ou seja, os tais intermediários que nós queremos evitar, ou que neste caso o Satoshi, quando criou esse sistema, queria evitar, são exatamente essas as entidades que querem evitar que o sistema da criptomoeda suba e seja, digamos, se torne num movimento ascendente e eventualmente até num movimento em que consiga substituir o sistema financeiro fiat. E como podes perceber, todos eles estão a fazer força para que eventualmente não haja regulação. Ao não haver regulamentação, peço desculpa, se não houver regulamentação, as pessoas têm mais receio de investir, como é normal, porque o que acontece é que hoje vale 55 mil dólares a moeda, mas amanhã pode valer zero. Portanto, tudo isto é a situação de que, não havendo regulamentação, não há como, se tu perderes o teu dinheiro, não há como te queixares, por exemplo, ao Banco de Portugal ou outra entidade qualquer, porque ainda agora há pouco tempo o Banco de Portugal veio dizer que veio aconselhar as pessoas não se meterem nas criptomoedas. Vai-se lá saber porquê. E a questão aqui é mesmo esta, portanto, é importante tu perceberes que existem aqui situações, posições diferentes em que alguém quer implementar ou está a querer ser implementado um sistema de igualdade para toda a gente e, por outro lado, o sistema que já está montado há centenas de anos, que é um sistema vicioso, é um sistema em que serve sempre os mesmos e serve de forma tal avassaladora em que eles ganham, como tu sabes, os bancos ganham milhões e milhões de euros ou de dólares por ano à nossa conta, sem que eventualmente façam ou mexam uma única palha. E este é, digamos, o sistema que nós temos e por isso daí a grande guerra e por isso também agora o Banco Central Europeu estar a falar de eventualmente começar a querer lançar um euro virtual para que, lá está, para tentar se colocar mais ou mesmo ao mesmo nível das criptomoedas, da blockchain, e eles eventualmente já perceberam que a blockchain é um sistema altamente eficaz, os próprios bancos já perceberam que a blockchain é altamente eficaz e estão a querer criar protocolos e sistemas para que eles próprios consigam criar moedas virtuais para que, obviamente, para continuarmos o mesmo de sempre, ou seja, eles continuarem a ganhar dinheiro sobre todas as nossas transações. Portanto, isto é a grande guerra que existe entre as criptomoedas e o sistema financeiro atual e é bom que percebas e por isso é que se houve grandes bancos ou grandes governos a dizerem para as pessoas não se meterem, porque lá está. Apesar de eventualmente, e é verdade, de ser arriscado, existe outro fator e outra razão é pela qual, se as pessoas migrarem para o sistema das criptomoedas, deixam de alimentar estes bancos, por sua vez, deixam de ter pagamentos por parte das pessoas, porque as pessoas deixam de pagar taxas, os bancos vão falir, os bancos a falirem, e existem continentes ou países que eventualmente vão falir porque têm também pagamentos para serem feitos a muitos bancos. Ou seja, tudo isto é uma cadeia. Quando as coisas começam a correr mal no início, vem tudo tipo dominó, conforme a gente já assistiu agora há pouco tempo com a Covid-19, um simples micróbio, um simples vírus consegue instalar o pânico e conseguiu parar o mundo inteiro em casa devido
aos problemas que traz. Portanto, podes perceber que um pequeno grão na engrenagem normal é o suficiente para trazer tudo por terra. E daí a grande preocupação dos bancos em quererem, das duas, uma, ou erradicar a Bitcoin, que eu não acredito que consigam fazê-lo, e, como se costuma dizer, se não os consegues vencer, junta-te a eles. Ou seja, a ideia agora é começarem a criar sistemas parecidos para que as pessoas não fujam e, se eventualmente muitos governos conseguirem tornar o sistema das criptomoedas ilegal, isso para eles é ouro sobre azul, porque faz com que as pessoas não vão para ali e continuem no mesmo sistema do sistema financeiro fiado. Ok? Portanto, espero que tenhas percebido como é que funciona a blockchain, como é que ela é eficaz, como é que ela consegue trazer mais igualdade para todos nós, como é que todos nós conseguimos ganhar mais com isto, mas, por outro lado, para que isto vá para a frente é preciso que haja algum acordo e alguma boa vontade dos bancos centrais e, lá está, tanto dos bancos centrais do outro lado da moeda, é complicado se calhar e vamos esperar para ver. Entretanto, vamos tentando fazer aquilo que podemos fazer e aguardar por melhores dias. Ok? Espero que tenha sido claro com esta aula da blockchain, quais são as vantagens e como é que isto poderia mudar as nossas vidas. Ok? Fica aí se queres saber mais sobre este canal. Somos um canal de Forex, mas que agora está a falar de criptomoedas e espero que consiga-te explicar da melhor forma para que tu, mais uma vez, não entres ao engano nem no Forex, nem nas criptomoedas. Ok? Um grande abraço e até à próxima aula.